Muita gente dava como certo que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, seria candidato ao governo estadual. E ele decidiu não ser. Por que razão? Prefeito, o senhor teve medo de perder? Olha, eu também dava como certo ser candidato. E por isso eu fiz uma composição com o PSDB. PSDB na vice. Eu sairia nesse acordo e o PSDB daria continuidade àquilo que a população decidiu, pelo voto, por maioria absoluta e ainda no primeiro turno. O que aconteceu, surpreendentemente, principalmente a partir do segundo semestre de 2005, foi o PSDB passar a ser a oposição mais dura, mais radical à minha administração. Ora, eu não podia ter sido eleito pela população para cumprir com um programa e depois entregar para a oposição mais radical a mim esse programa. Quem exatamente furou esse barco? Quem mais criticava? Olha, a bancada de vereadores do PSDB toda. Foram os que capitanearam a Câmara de Vereadores contra o orçamento, foram os que lideraram as emendas mais duras. Então foram estes que fizeram com que cristalizasse na sua cabeça a decisão de não ser candidato? Não, não é cristalizar, não, é impossibilidade. Quer dizer, eu não sou eu sozinho, tem um grupo grande de pessoas, deputados, vereadores, enfim, você tem um grupo de pessoas que trabalham na cidade e de repente se diz, olha, você foi eleito e vai entrar no seu lugar a oposição a você sem um voto. O voto que você teve foi o voto junto com eles, para dar continuidade a esse trabalho. Nesse momento a decisão foi não ser candidato. Depois o senhor lançou Eider Dantas para o governo estadual. Não decolou. Na outra eleição, Solange Amaral também não foi bem. Depois optou em apostar em Denise Frossard, que também não conseguiu. César Maia é bom de voto, mas quem ele indica naufraga? O Conde não diria isso. O que nós tivemos com a Solange Amaral foi uma candidatura muito forte na cidade do Rio de Janeiro. Mas que depois Conde também, pelo menos na sua avaliação, não foi uma boa escolha, porque ele acabou não perfilando ao seu lado, tendo que depois ser batido numa outra eleição. Essas coisas acontecem na política, né? Às vezes o poder sobe muito e a pessoa quer ser dono daquilo que não é dela, faz parte de uma equipe, de um grupo, de um partido político, né? O caso da Solange, ela foi muito bem na campanha na cidade do Rio de Janeiro, como sempre. Mas o nosso grupo, o nosso partido é muito forte na cidade do Rio de Janeiro e não é fora da cidade do Rio de Janeiro. Isso eu reconheço. Ela foi muito bem. Teve uma última semana, um caso Elias Maluco, que terminou tirando a Benedita lá de quarto lugar e projetando para cima. Em 7 dias, em uma semana. O caso do Eider é diferente. É que nós trabalhamos a candidatura do Eider e as candidaturas nacionais, né, as opções que nós tínhamos. Finalmente, com o Alckmin. Finalmente, um grande acordo nacional, incluindo o PPS. E esse acordo nacional, ele exigia certas decisões a nível regional. O Eider ia muito bem na Zona Oeste, eu tenho certeza absoluta que ele seria um candidato extremamente competitivo na cidade do Rio de Janeiro, como é a Denise. A Denise com mais vantagem de ter sido uma deputada federal de 350 mil votos ou mais. Então a decisão nossa a nível nacional foi a composição com o PPS. Isso aconteceu também no Rio de Janeiro e com uma posição favorável a gente, uma candidata forte e competitiva. Prefeito César Maia, eu disse que o prefeito, quer dizer, que o César Maia é bom de voto e mas perdeu para Antony Garotinho, que faz parte da política também, numa disputa para o governo estadual. Cid, por isso que eu disse que o nosso grupo é muito forte na cidade do Rio de Janeiro. Eu ganhei do Garotinho na cidade do Rio de Janeiro no primeiro e no segundo turno. Fora da cidade do Rio de Janeiro nós não temos tido tanto sucesso. Mas na cidade são vitórias ininterrompidas, sempre, todas elas. Mas César Maia não poderá ser sucessor de César Maia, já são até muitos anos no poder e a legislação impede. E dizem que Antony Garotinho seria o candidato na próxima eleição para prefeito do Rio de Janeiro. Vai ser batido por alguém indicado por César Maia? Isso é uma maravilha, quer dizer, a avaliação do Garotinho e da Rosinha na cidade do Rio de Janeiro é talvez a pior avaliação que um governante teve na história da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Bem, porque o governo é um desastre. É um desastre do ponto de vista administrativo. É um desastre do ponto de vista ético. Propinoduto, essas ONGs, ongoduto, essas fraudas. Então, um governo que é um desacerto. Todos os serviços públicos desmontados. E o jogo assistencialista. Ele é responsável diretamente, mesmo não sendo governador? Antony Garotinho, ex-governador, de certa forma, faz parte desse processo? Ele é responsável direto por essa corrupção denunciada pelo senhor agora? Bem, por voz ativa ou por omissão. A omissão também é crime. Quer dizer, quando a gente fala esse governo é corrupto, pode nem ser que um personagem tenha botado dinheiro no bolso. Mas a nossa obrigação é controlar, é fiscalizar e acompanhar. Como é que decretos da governadora, decretos do governador, que produziram um monstro na Secretaria de Fazenda, redundou no propinoduto,
Como é que a nomeação do Valdomiro Diniz para a Loterge, como é que 200 milhões de empresa, 900 milhões de Tribunal de Contas, de contratos, de contratação de pessoas que não sabem nem se foram contratadas, o tal do ongoduto, em diversos vetores, lá em cima ninguém sabe de nada. Mesmo que o sujeito não tiver colocado dinheiro no seu próprio bolso, roubou o dinheiro da população. Uma pergunta, Sérgio Cabral, candidato do PMDB ao governo estadual, Sérgio Cabral é garotinho? Porque ele diz, eu tenho uma biografia independente do garotinho. Somos apenas companheiros ou colegas de um mesmo partido. Ele é do PMDB, eu também sou. É o que ele diz. Sérgio Cabral é garotinho? Bem, presidente da Assembleia Legislativa com garotinho. Esposa do Silveirinha, trabalhava no gabinete dele. As decisões são decisões comuns e combinadas. Claro que eles são sócios e parceiros. A população ainda não sabe disso. Mas a campanha eleitoral vai informar e ela vai saber. Bom, uma outra pergunta também que vale nesse momento da sucessão estadual. Qual vai ser o quadro? Vai ter segundo turno? Não vai ter? Quais seriam os dois candidatos? Falamos de Sérgio Cabral. Ele está liderando aparentemente com folga. O número do Ibope é correto? Por que mais ou menos? Mais ou menos porque a pesquisa do Datafolha apresenta o número com folga. Mas a pesquisa do IBPS, transmitida pela TV Record, não dá essa folga, do Ibope não dá essa folga, a do GPP não dá essa folga. O Sérgio Cabral está no patamar de 30%. O senador Bispo Crivella está no patamar de 20%. Pode ser 32%, pode ser 21%, pode ser 18%. E a Denise está no patamar entre 10% e 15%, 12%, vamos dizer. Tudo bem. E em segundo lugar na cidade do Rio de Janeiro, na capital, que é a sua base, de onde ela vai crescer. E com um patamar surpreendente no interior, de partida de 10%. A minha projeção é que o senador Crivella ele tem piso e teto. A base evangélica sólida dele, mostrou aqui... Quantos por cento? 20%. 20%. A Denise sobe, o Sérgio Cabral desce. A minha opinião é que na hora que a Denise se aproximar, na hora que a juíza Denise Frossar, registra aí, se aproximar do Crivella, o voto útil leva ela para passar. E aí você tem uma polarização. Juíza Denise Frossar, senador Sérgio Cabral. O candidato do PT, Vladimir Palmeira, me disse, eu acho que ou eu ou Eduardo Paes estaremos no segundo turno. Por quê? Ele disse, Crivella tem um teto de vidro, foi o que ele disse. De vidro não sei. E disse também o seguinte, Denise Frossar é pesada, não decola. Eduardo Paes sobe? Bem, quando você faz os cruzamentos nas pesquisas, e você vê que eles estão exatamente posados no mesmo eleitorado, você vê que é uma impossibilidade o crescimento dele. O Vladimir até, teoricamente, pode. Ele não pode. Ele está exatamente fincado no mesmo voto da Denise Frossar. Muito bem, estamos conversando com o prefeito César Maia. No próximo bloco vamos falar da situação nacional. Vamos conversar sobre sucessão. Geraldo Alckmin é mesmo candidato do prefeito da cidade do Rio de Janeiro? E se Geraldo Alckmin, de repente, fechar uma aliança com o adversário dele no Rio de Janeiro? Será que o prefeito César Maia muda? É o assunto, este e outros, do próximo bloco.